Olá, eu sou Neemias Rosa, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Preste bastante atenção no texto de Neemias, capítulo 5, versículo 13 em diante. Melhor dizendo, versículo 14. Começa aí Neemias mostrar o que é ser um político para o povo. Diz assim o versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano, 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do pão devido ao governador. Olha que bastante interessante. Nós sabemos que os políticos, eles têm muitos direitos, aliás, muita mordomia na verdade. Recebem vários tipos de verbas para trabalhar na política, principalmente lá os deputados. Eita, deputados, hein? Como recebem dinheiro do governo e não se dão por satisfeitos, não. Agora nós temos aí o orçamento secreto, que dá para desconfiar muito, porque não tem transparência, e Flávio Dino tenta trazer transparência e não acontece isso, né? Então, tem direitos? Sim. O político tem direitos? Tem. Mas ele, se tivesse um pouquinho de bom senso, na situação do país hoje, eles fariam uma reforma política e tirariam alguns privilégios exagerados que eles têm. É isso que a gente espera de um político que trabalha para o povo. E Neemias aqui dá exemplo, ele foi governador em Jerusalém. Não foi profeta, viu? Tem muita gente que fala, Neemias foi profeta. Não, ele não foi profeta, ele foi governador em Jerusalém. Claro que todo o governo dele estava na dependência de Deus e sob a orientação de Deus. Por isso que faz um excelente governo. Nós precisamos de crentes na política que tenha esse posicionamento de Neemias. Governar para o povo de fato. Não querer privilégios exagerados. Não querer só para si. É impressionante como muita gente quer entrar para a política, por exemplo, os militares. Eles querem entrar para a política, mas pensando só em si mesmos, querendo ganhar mais, como se o salário deles fosse pouquinho, né? Eita, militares, está na hora de vocês ajudarem o país e não entrarem nessa onda dos políticos que só pensam neles e não querem ajudar o povo. Política é para ajudar o povo. Político que é eleito pelo povo é para ajudar todos, é para ajudar principalmente os mais necessitados dessa nação. É por isso que eu defendo muito mais o lado da esquerda, porque a gente vê o pessoal que procura atender às necessidades do povo brasileiro em geral, e não um governo que vai trabalhar somente para ricos, poderosos, que já têm muito dinheiro e não precisam depender do governo mais. Deveriam não precisar depender do governo, mas nesse país, rico fica dependendo do governo para terem mais riquezas, para buscarem mais para si e não atender os outros que precisam nessa nação. Então, meu querido, ser político é bom, mas precisa ter essa mesma atitude de Neemias. Mesmo tendo direito do pão devido ao governador, ele não exigiu essas coisas. Ele não cobrou essas coisas do governo num momento tão difícil que estava passando Jerusalém e o povo judeu. Então ele procurou atender às necessidades do povo sem egoísmo, sem entrar para a política para aproveitar do momento, da situação, para tirar dinheiro. E aqui nesse querido Brasil, infelizmente, as pessoas entram para a política para tirar dinheiro. Que Deus toque no seu coração, que você que pretende ser político, que você que trabalha na política, procure atender às necessidades do povo. É para isso que você foi eleito. Tomara que levante políticos nessa nação, que tem essa visão de Neemias, de ajudar o povo e de não querer só direitos para si. Não querer só direitos para si. Sempre sonhei com a questão política correta e certa. Sempre quis ver políticos até
da igreja, vamos dizer assim, evangélicos, mas que possam fazer o que é certo e o que é correto. É lamentável que a gente tenha na política gente que entra só para aproveitar e querer apenas o seu dinheirinho e mais nada. Que Deus possa tocar no seu coração, você que pretende ser político, você que pretende trabalhar nessa área e governar para o povo, cortar os direitos exagerados, fazer uma reforma política. Que Deus possa abençoar você e essa nação brasileira que tanto amamos, e tudo isso possa ser melhorado nessa nação com políticos que trabalhem para o povo. Político para o povo. É isso que esperamos. Deus te abençoe e até uma próxima.